Fala pessoal, vamos lá para a nossa segunda questão sobre o assunto razões trigonométricas. E é isso, essa questão ela é bem simples, tá? Talvez você pode já ter se deparado com uma questão nesse estilo. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: ó, considere os triângulos retângulos PQR. Então, ó, PQR é esse triângulo retângulo aqui menor, e PQS, então pega o vértice P, Q, S. É esse triângulo retângulo maior. Aí diz assim, ó, se RS mede 140 metros, então RS vai ser essa medida aqui. Ó. Então ele está dizendo que essa medida aqui corresponde a 140 metros. Então ele quer que a gente determine a medida do segmento PQ. Então PQ é esse cateto aqui. Como é um valor desconhecido, vamos chamar ele de x. Tá ok? Então, antes de sair e fazendo os testes de qual das razões trigonométricas aplicar, vamos primeiramente fazer uma observação aqui nessa figura e relembrar de alguns conceitos lá da geometria plana. Tá bom? Então, por exemplo, esse ângulo aqui, a questão lá nos diz que ele vale 30 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, certo? Por outro lado, esse ângulo aqui no triângulo PQR mede 60 graus. E aí, não sei se vocês lembram lá da geometria plana, né? Se a gente fizer complementar esse ângulo aqui, nós vamos ter um ângulo de meia volta. E o ângulo de meia volta, né? Ele equivale a quanto? A 180 graus. Como aqui no caso, 60 graus, então esse ângulo aqui corresponde a 120 graus. Uma outra informação que nós podemos tirar daí é que nesse triângulo, que não é um triângulo retângulo, né, esse PRS, nós podemos determinar o valor desse ângulo aqui, ó, que eu estou destacando de verde. Sabendo que a soma dos três ângulos em um triângulo retângulo é igual a 180, tá? Lá na geometria plana, né? A soma dos três ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, na verdade, vai ser igual a 180 graus. Ora, esse vale 30 graus, esse vale 120. Vai dar um total aqui de 150. Para 180 está faltando 30 graus. Então, esse ângulo aqui é justamente 30 graus. E se você somar os três, tem que dar 180 graus, tá bom? Então, com essa análise, nós podemos afirmar com toda certeza que esse triângulo aqui, ó, que o triângulo PRS, ele é, no caso, um triângulo que a gente chama de isósceles, certo? Então, é um triângulo isósceles. Não sei se você lembra dessa classificação de triângulos. Sendo um triângulo isósceles, e o que me faz ter certeza de que esse triângulo é isósceles é por conta desses dois ângulos aqui, ó, de 30 graus. Ou seja, triângulo isósceles, todo triângulo isósceles ele vai possuir, né, dois ângulos de mesma medida. Consequentemente, né, você vai ter também dois lados de mesma medida, tá certo? Então, ou dois lados congruentes. Então, sendo esse triângulo isósceles, nós podemos afirmar que o lado RS, que mede 140 graus, também é igual, né? E esse lado é igual ao lado PR, que é isso aqui. E esse lado aqui, PR, ele vai medir também 140 metros, tá? Então, esse lado aqui, o PR, equivale a 140 metros. Esse resultado nós encontramos, né? A partir do momento que
chegamos à conclusão que o triângulo PRS, ele era um triângulo isósceles, tá bom? Então, esses dois ângulos, 30 graus, tá bom? Então, dois ângulos iguais. O terceiro ângulo aqui ó, é 120, certo? Então, esse terceiro ângulo é diferente desses dois. E, consequentemente, esse lado RS e o lado PR, eles são congruentes, né? Eles têm a mesma medida. E, portanto, PR ele é igual a 140 metros. E agora, com essa informação, nós temos aqui esse triângulo, né? E aí nós podemos agora aplicar as razões trigonométricas. Eu vou só tentar reproduzir aquele triângulo aqui. Nós temos o seguinte, ó. Vou reproduzir aquele triângulo, o PQR, certo? Tentar fazer aqui uma cópia daquele triângulo. Pronto. Certo? Vamos colocar aqui os vértices. Aqui é o P. Aqui é o vértice Q, onde está o ângulo de 90 graus. E aqui é o R. Como acabamos de descobrir, PR equivale a 140 metros. Esse ângulo aqui, eu vou até destacar de verde, né? Nós podemos ver na figura que ele equivale a 60 graus, certo? E queremos encontrar justamente o valor de PR, esse valor aqui, né? Queremos encontrar o valor de PQ, perdão. E esse valor aqui nós sabemos que ele equivale a X. Nós chamamos ele de X, certo? Então, vamos lá. Para determinar esse valor, observe aqui, ó, nesse triângulo, que eu tenho um ângulo de 60 graus. O X, que é o PQ, ele é justamente o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Tá? E temos aqui a hipotenusa, né, que corresponde a 140 metros. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Então, se você lembrar da definição, vamos perceber que essa razão aí é o que a gente chama de seno. Então, vamos ter aqui, ó, o seno, tá certo? De 60 graus, ok? É justamente igual ao cateto oposto, certo? Que é X, é o valor que nós queremos descobrir, ok, pessoal? Só perdoe a letra, porque deu um problemazinho aqui na minha mesa, e aí eu estou usando aqui o touchpad do notebook, mas vai dar certo. E a hipotenusa corresponde a 140. E aí eu preciso lembrar também qual é o valor do seno de 60 graus, lá naquela tabela. Então, se você consultar aquela tabela, você vai perceber que o valor do seno de 60 graus é justamente a raiz de 3 dividido por 2. Então, vai ficar a raiz de 3 dividido por 2. Isso vai ser igual justamente a X sobre 140. E agora vamos usar aquela propriedade meio pelos extremos. Vamos ficar aqui com, olha só, vamos fazer, ó, 2 vezes x, certo? A gente sabe que vai dar 2x. Então, vamos ficar aqui, ó, com 2x, certo? Igual a raiz de 3 vezes 140, certo? Então, fazendo essa multiplicação, vamos ficar com 140, ok? Vezes a raiz de 3. Observe que essa questão ela não deu um valor aproximado para a raiz de 3, então não há uma necessidade de se substituir por um valor aproximado. E aí vamos deixar em função da raiz de 3 mesmo, tá? Então, isolando aqui o x,
vamos ficar com x igual a 140 raiz de 3, certo? Dividido por 2. Lembrando que o 2 ali está multiplicando, então ele passa justamente dividindo para o segundo membro da equação. Portanto, o valor de x, se a gente fizer a divisão, 140 dividido por 2, isso vai dar justamente 70 e raiz de 3. Pronto. Então, essa é a medida justamente do segmento aí do cateto PQ, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da questão e até a próxima. Valeu!